Chegamos hoje no 10º capítulo do Apocalipse. Glória a Deus. O 10º capítulo de Apocalipse está dentro do texto descrito como a sexta trombeta. Nós já vimos os acontecimentos ligados aos 7 selos. E já vimos os acontecimentos ligados às 5 primeiras trombetas até ontem. E ainda ontem, no capítulo 9, começamos os acontecimentos que estão descritos aí nesse episódio da sexta trombeta. Dentro aí desse texto que fala da sexta trombeta, João vai ter a visão de um livrinho. Esse livrinho representa a palavra de Deus. E que, mesmo dentro da grande tribulação, ainda será tempo de pregação da palavra do Senhor. Então vamos ler todo esse capítulo 10 aí, que tem apenas 11 versículos. Quem abriu, diga aleluia. Vamos ler juntos, lembrando que enquanto lemos, a palavra de Deus está operando dentro do nosso coração. Todos juntos. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia. Glória a Deus. Dentro, então, deste texto correspondente ainda à sexta trombeta, o apóstolo João teve a visão deste livrinho.
Por que livrinho vem no diminutivo? Um livro pequeno. Esse livrinho que representa o que nós já temos aqui em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um pequeno livrinho. É um pequeno livrinho. Porque a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada é apenas o princípio de toda a revelação que Deus ainda tem para nos transmitir. O plano de Deus, originalmente, na criação do homem, não era criar por criar, mas era criar um ser, porque Deus queria revelar tudo o que Ele é e tudo o que Ele sabe para esse ser. Assim, o propósito de Deus na obra da salvação não é apenas dar para nós um lugar no céu, nos livrando da nossa merecida condenação. Nenhum de nós merece ir para o céu. A salvação não é uma obra de Deus para dar a nós algo que não merecemos. Todos os homens são merecedores da mais justa condenação. Mas Deus escolheu homens de dentre todos os pecadores, de dentre todos os que são justamente condenados a ir para o inferno, para o lago de fogo e de enxofre, para a eterna condenação. Deus escolheu homens para manter nesses homens o seu propósito, que não pode ser frustrado, de revelar-se a esses homens. Para que esses homens conheçam a Deus, conheçam a sua doutrina, conheçam a sua verdade, conheçam a sua palavra, conheçam a sua essência, e conhecendo, o amem e por amor o adorem, pela obediência, pela sujeição completa e amorosa à sua palavra. A Bíblia Sagrada é só o princípio, por isso ela é comparada nesse capítulo 10 de João a um livrinho. É um pequeno livro. Tem gente que ainda acha muito grande. A Bíblia é grande demais. A Bíblia é só o começo. É só o princípio. Deus colocou na Bíblia Sagrada princípios basilares de tudo que Ele ainda vai nos revelar só quando estivermos definitivamente na glória com Ele. A Bíblia é apenas a ponta do iceberg. Já ouviu essa expressão? A ponta do iceberg é o quê? É o que aparece por cima do nível do mar, não é isso? Naquela montanha de gelo chamado iceberg. Por baixo da água tem muito mais do que simplesmente aquilo que é visto fora da água. A Bíblia é só a pontinha do iceberg. A Bíblia é só o começo. Eu gosto de dar outro exemplo, tá? A Bíblia Sagrada é a nossa apostila. A Bíblia Sagrada é uma apostila que Deus preparou. Deus preparou cuidadosamente essa apostila para nós passarmos no vestibular de todas as provações e entrarmos na UFJ, Universidade Federal da Nova Jerusalém.
E lá é que nós vamos começar a nossa faculdade, que vai durar durante toda a eternidade, recebendo de Deus tudo aquilo que Ele começou a revelar aqui, mas que só vai terminar lá na glória. É difícil passar num vestibular? Tem que estudar muito? Tem que se preparar? A Bíblia diz também, a palavra diz que é com dificuldade que o justo é salvo. Se é com dificuldade que aqueles que passam no vestibular passaram, o que acontece com os que não estudaram? Fala aí. Não vai parte alguma. Se é difícil para aqueles que, obedecendo tudo que tem nesse livrinho, a palavra de Deus, é difícil para eles serem salvos, e aqueles que não estão nem aí para esse livrinho, para essa palavra, que vai ser deles? Por isso o apóstolo Pedro, um dos escritores inspirados dessa apostila, disse isso. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador, o infiel, o que não estuda, o que não tem nessa palavra o seu prazer? Porque esse livrinho é para que nós tenhamos nele o nosso prazer, e movidos por esse prazer, como diz o Salmo número 1, nele meditemos, nessas palavras meditemos, de dia e de noite. Porque só essas palavras têm poder de nos purificar. Jesus disse, João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Só as palavras que estão nesse livrinho têm poder de nos santificar. E nesse livrinho está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Jesus orou por nós e ora por nós à destra do Pai, de acordo com o que está escrito em João 17:17, naquela oração, e ele ora pedindo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só essa palavra tem o poder de nos libertar. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará do pecado, libertará do diabo, libertará da carne, libertará do mundo, para que você seja feito filho de Deus, e possa estar na glória de Deus. Porque quem não tem essa palavra é escravo do mundo, é escravo da carne, é escravo do diabo e é escravo do pecado. Só há libertação na palavra de Deus, nessa verdade, que é o próprio Jesus. Nenhum outro livro, nenhuma outra palavra, nenhum outro discurso, nenhuma outra doutrina, só encontramos libertação, purificação e santificação aqui, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Esse livrinho nos foi entregue, como foi entregue aqui ao apóstolo João. Mas nele não tem tudo. Porque o tudo que está faltando aqui, o muito que está faltando aqui, é o que o Pai só vai nos revelar lá na glória. Por isso está escrito aqui, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano, a mente humana, significa
imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Depois do milênio, quando se estabelecer o estado eterno de todas as coisas, todos os ímpios que viveram estiverem no lago de fogo e de enxofre definitivamente, e todos os eleitos de Deus para a salvação estiverem na glória eterna, é que então Jesus, a única pessoa da Trindade que foi feito homem, na sua natureza humana, ainda lá no céu, será o nosso mestre eterno, revelando-nos todas as coisas que Deus quer nos revelar. É aí que vamos começar a conhecer. Eu já vi crentes, que já vi porque já vieram a mim perguntar assim, né? Pastor, o que nós vamos ficar fazendo lá no céu? Quando a pessoa pergunta isso, já pode ver que ela está na carne. Está fora completamente de uma vida espiritual, porque não tem. Quem está na carne, tá? Quem está na carne não consegue projetar, antever as realidades eternas. E fica achando que vai para lá para ficar à toa. Outro perguntou para mim, pastor, lá no céu vão ficar só cantando? As pessoas imaginam o céu numa miséria, numa pobreza de coisas. É no céu que nós teremos acesso ao maior tesouro de revelação e de conhecimento de Deus que jamais tivemos aqui na terra. E esse processo de conhecimento vai durar toda a eternidade. Não vai chegar, vamos calcular assim, nunca vai chegar um dia lá na eternidade, vamos dizer assim, depois que todos nós tivermos lá na eternidade 400 quatrilhões de anos, nunca vai chegar um dia em que Deus vai dizer assim, hoje é a última aula, vocês já aprenderam tudo, a última coisa que eu tenho para revelar, vou revelar hoje, depois de hoje, vocês podem ficar aí nas churrasqueiras da glória, campo de futebol, piscinas, fica à vontade. Esse dia nunca vai existir na glória eterna, porque se existisse, Deus não seria Deus. Deus é conhecimento eterno, sabedoria eterna. O que Ele tem para nos revelar é infindável. Não existe fim, não existe término. O que Deus na glória vai nos revelar por toda a eternidade. Por isso Jesus definiu a vida eterna em João 17:3, na sua oração, dizendo, e a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem tu enviaste. Portanto, para quem é o céu? É para quem começou, através deste livrinho, quem começou a conhecer Deus aqui na terra. Quem começou a conhecer Deus aqui na terra, porque comeu esse livrinho, se alimentou dessas palavras, esses é que vão continuar na glória a conhecer a Deus. Se alguém não começou a conhecer Deus na terra, ele não tem nada o que fazer no céu. Quem não estudou e não passou no vestibular, vai fazer o que na faculdade? Nada, não pode nem entrar. Quem não estudou esse livrinho, quem não meditou nesse livrinho, quem não praticou as coisas que estão escritas nesse livrinho, quem não fez desse livrinho a sua vida, não passa na prova
não passa nas provações, e por isso não tem lugar no céu. Não haverá lugar no céu. Por isso que o que Deus ainda vai revelar são coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, e Deus as tem reservadas para quem? Para aqueles que o amam. E só amamos a Deus por resultado de conhecimento. Só quem conhece a Deus ama a Deus. E a única, irmãos, a única fonte de conhecimento de Deus na terra é esse livrinho. É claro que Deus se revela na criação, mas os homens são cegos, surdos e mudos para enxergar qualquer revelação de Deus. O Deus com letra maiúscula deste século, como diz aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Por isso Romanos 1,18 também está escrito que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que barraram a verdade pela injustiça, anularam a verdade pela injustiça, e são cegos, não enxergam as coisas de Deus. E mesmo as coisas desse livrinho só podem entender aqueles que têm o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus realizando o seu ministério, descrito em João 16, 13, o ministério de nos guiar a toda a verdade. Só o Espírito de Deus nos ensina as verdades descritas nessa palavra. Muitas coisas Deus não quis colocar aqui nessa palavra. Por exemplo, nós lemos aqui no versículo 3 e 4, que os 7 trovões falaram. O que são esses 7 trovões? O que eles falaram? Não sabemos. Não sabemos. João ficou sabendo o que os 7 trovões falaram, e ele quis escrever. E olha o versículo 4, ó. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Leia o versículo 4. Estão vendo? Não escrevas. O apóstolo João foi obediente em não escrever, viveu o resto da sua vida sabendo o que essas vozes falaram e não contou para ninguém. Tá? Tem gente hoje aí com falsas revelações e que sai por aí contando para todo mundo. Tem um livro que foi mais lido do que a Bíblia pelos crentes num período aí para trás, de poucos anos atrás. Chama-se A Divina Revelação do Inferno. Esse livro, ele virou best-seller, porque todos os crentes eram curiosos para ler. Acaso Deus tem algum interesse em revelar para nós como é o inferno? A palavra de Deus é para revelar para nós quem é Deus. Deus não quer ficar revelando o inferno para ninguém, não. Mas esse livro era um best-seller para crentes que não lê Bíblia. Eu não li. Tenho tempo para ler essa porcaria. Eu leio Bíblia. Eu gasto o meu tempo lendo palavra e meditando na palavra de Deus. Outro escreveu um livro, não sei, o nome do livro é não sei quanto, esqueci tanto de minutos,
Tantos minutos no inferno. E alguém perguntou para mim, pastor, o que o senhor acha dessa pessoa aqui, né? Que diz que Deus escreveu aqui nesse livro, que Deus levou ela a ficar não sei quantos minutos no inferno. O que o senhor acha? Eu acho uma pena que ela não tenha ficado lá definitivamente. Não sei que de fato isso aconteceu. Mas você não tem curiosidade de ler isso? De jeito nenhum. Eu não perco tempo lendo essas porcarias. Nós temos que aprender um pouco de nutrição espiritual. Precisamos de nutricionistas espirituais. Para saber que o alimento bom para nos alimentar é aqui, ó, a palavra de Deus. E não essas porcarias que as pessoas escrevem por aí, dizendo que é de Deus, quando não é. João poderia escrever aqui um livro só com o que falaram os 7 trovões. Mas Deus falou para ele, não escreva, deixe em segredo. Porque esses 7 trovões, seja lá o que signifiquem, falaram nas suas vozes coisas que Deus não quis que fizessem parte deste livro da Sagrada Escritura. Coisas que Deus vai revelar para nós só quando estivermos na glória eterna. Teólogos erram, pregadores erram, pastores erram, quando querem dizer coisas que Deus não revelou. Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre o que quer que seja, olha, a minha resposta é o que está escrito. Acerca disso que você está me perguntando, o que está escrito é isso, isso, isso e aquilo. Nada além do que está escrito. Só o que Deus revelou para nós é o que nós sabemos. O que Ele não revelou, não sabemos. Só vamos saber quando estivermos na glória eterna com Ele. Agora, dentre as coisas que Ele revelou, há muito a estudar, há muito a meditar. Por que ficar se preocupando com aquilo que não foi revelado? Temos que nos ocupar com o que foi revelado. O que foi revelado está aqui, nesse livrinho. Por isso eu reescrevi aqui no próximo slide, e no último de hoje, só 2 slides hoje, nesse tempo da pregação, o livrinho, apenas os versículos 8 e 9, e embaixo aqui o 10. E como título do 8 e 9, eu coloquei, a palavra é alimento e cura. Então repitam comigo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O 10 embaixo. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Essa é a palavra de Deus. Primeira ordem que nós temos, diga aí, toma-o e devora-o. Pode ser mais forte? Mulheres, homens, todos juntos, tomam e devoram. Se você não guardar nada do que você ouviu aqui nessa noite, guarde isso. Pegue a sua Bíblia, toma esse livrinho e devora-o. Devora-o na leitura, devora-o na meditação. Esse devorar aqui significa comer com avidez, como quem realmente tem fome.
E além da fome, tem prazer. Já pensou você diante de um banquete, né, com muita fome, e só comida que você tem o maior prazer de comer? Que alegria. É esse o banquete citado para nós no Salmo 23, que Deus nos prepara uma mesa farta na presença do adversário, na presença do inimigo. A mesa farta que Deus preparou para nós é a mesa da palavra, é o pão da palavra, é o maná celestial, que Jesus disse para os judeus lá em João capítulo 6, Moisés não vos deu o pão do céu, o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A palavra de Deus, além do que eu já falei, que tem o poder de nos libertar, de nos purificar, de nos santificar, a palavra de Deus nos alimenta. Por isso não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa semana eu falei para a Giovana lá em casa, assim, ela estava lá me visitando, e eu falei para ela, olha, quando sua mãe estiver lendo a Bíblia, né, porque a Rubiane, quando estava lendo a Bíblia para ela interrompia, mas essa palavra que a senhora falou significa o quê? Então eu interrompia toda hora. Aí eu falei para a Giovana, quando a sua mãe estiver lendo a Bíblia, deixa ela ler tudo, porque é igual quando você estava mamando no peito. Você lembra quando você mamava no peito? Quando você mamava no peito da sua mamãe, você sabia que era leite que estava mamando? Não sabia, mas foi ele que te fez crescer, foi ele que te alimentou. Então, deixa ela ler toda a palavra, porque mesmo que você não esteja entendendo, a palavra vai estar te alimentando. Aí depois que a mamãe lê tudo, ela vai explicar para você as coisas que foram lidas. Entenderam, Giovanas? Todos vocês? Todos nós somos crianças de Deus. Por isso, Pedro falou em 1 Pedro, capítulo 2, desejai, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual que vos levará ao crescimento para a salvação. Desejar isso, desejar esse alimento. Além disso, alimentação é a base para o quê? Uma vida saudável. Por isso a palavra de Deus tem poder de nos dar saúde. Os apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, disseram para um paralítico, Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia. Você crê nisso? Levante a sua mão direita assim e diga agora, Jesus Cristo me dá saúde. Você crê nisso? Jesus Cristo que dá saúde para você é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de dar saúde física, mental, emocional e principalmente espiritual. A palavra de Deus nos torna saudáveis, pessoas equilibradas, pessoas emocionalmente equilibradas, pessoas que sabem o que pensar acerca de qualquer coisa que se apareça, nas circunstâncias, de como agir em qualquer circunstância. A palavra de Deus nos dá saúde, nos alimenta e nos torna saudáveis. A palavra de Deus cura muitas coisas que se apegaram à nossa alma e que são problemas, são doenças emocionais, até mesmo doenças que se manifestam na nossa mente. A palavra de Deus tem o poder de curar, porque ela é verdade absoluta, porque ela é palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é poderosa. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma sonda de Deus,
Uma espada de 2 gumes é como uma sonda que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, propósitos, intenções do coração, purificar nossa mente, purificar nossos desejos, purificar nossas vontades, purificar nossos pensamentos, purificar nossas palavras, purificar nossas atitudes. A palavra de Deus tem poder de operar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, nesse contexto de Apocalipse capítulo 10, ela é comparada a um remédio. Por isso que na boca é doce como mel e lá dentro amargo. Doce como mel na boca significa quando nós experimentamos a doçura do aprendizado. Eu não sabia disso, agora estou sabendo. É prazeroso isso. É prazeroso receber o conhecimento, sair da ignorância, começar a aprender as coisas certas. Isso é o mel na boca. Mas a palavra não quer apenas chegar na boca, ela quer ir lá no interior, ela quer atingir as nossas entranhas. O estômago representa as entranhas, representa o mais profundo da alma, e é lá que ela vai amargar, porque a palavra de Deus vai encontrar o nosso pecado lá na nossa alma e vai tratar duramente com esse pecado. Deus vê o nosso pecado, e o instrumento de Deus para lidar com o nosso pecado é a espada do Espírito, a palavra de Deus, penetrando no mais profundo de nossa vida e nos purificando, nos libertando, nos curando espiritualmente do maior mal que atingiu a nossa vida, que foi o pecado. Atingir o nosso egoísmo, atingir a nossa maldade, atingir a nossa soberba, o nosso orgulho, as nossas más tendências, as nossas malícias, nossas más inclinações, nossas tendências a vícios, nossas tendências ao mundanismo. A palavra de Deus vai tirar tudo isso, para fazer de nós homens e mulheres espirituais, santos e santas de Deus. Deus quer filhos santos. E a palavra de Deus não é apenas um conjunto de ideias e de pensamentos. A palavra de Deus é poder de santificação, é poder de salvação, constantemente operando em nossas vidas. Por isso que Deus diz para nós: toma essa palavra, devora essa palavra, será como mel na tua boca, e você vai sentir o amargor no seu estômago. E louve a Deus por esse amargo que vai sentir, porque quando você estiver sentindo esse amargo, é porque a palavra de Deus está te curando, está curando o seu pecado, está tirando o seu pecado. Jesus, por isso que Jesus, o verbo de Deus, ele é também o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de nós, que éramos contaminados pelo mundo, e a palavra de Deus é o único poderoso instrumento que nos descontamina desse mundo sujo, imundo, perverso, maldito, amaldiçoado, e que está com seus dias contados. Mas a palavra diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É isso que Deus quer fazer conosco. Aleluia. Aleluia. Eu amo momentos como esses, que o texto da Escritura nos traz exatamente como tema central a palavra de Deus, o valor da palavra de Deus, a essência da palavra de Deus. Porque esse
é o nosso ministério. É o nosso ministério porque esse é o ministério da igreja. A igreja de Jesus Cristo. Tem igrejas deixando esse ministério da palavra de lado. E é só ministérios de oba-oba e de palavras que não alimentam, que não sustentam, que não curam, que não formam e muito menos transformam. E ficam aí crentes carnais, achando que vão para o céu, até que se derem de cara no inferno. O Lázaro que foi para o inferno, em Lucas 16, era crente na terra, mas foi parar no inferno. Muitos crentes na terra vão parar no inferno, porque o que leva para o céu é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso, amados, que eu quero dedicar todo o nosso ministério ao conhecimento da palavra. É por isso que essa semana agora, vai acabar o mês de janeiro, quinta-feira já é dia 1º, sexta-feira é dia 2, e dia 2 nós vamos começar o nosso seminário de 2018, e o nosso seminário de 2018 será na Epístola de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Toda sexta-feira, de 7h30 a 9h30, de frente para aquele quadro ali. Não tem nem música, a gente começa o ensinamento 7h30 e termina 9h30. Vamos passar pelos 16 capítulos de Romanos nesse ano. E todos vocês estão convocados por Jesus. A matrícula será no próprio dia 2, tá? Na sexta-feira. Sexta-feira agora já. Sexta-feira próxima começa. E nós vamos ter aulas todas as sextas-feiras até a última sexta-feira de junho. Aí em julho entraremos em férias. E retomaremos na primeira sexta-feira de agosto. E vamos até a última sexta-feira de novembro de 2018 com a graça de Deus. Aleluia, amados. Venham. Convide outras pessoas, de outras igrejas também, outros irmãos, a virem aprender a palavra de Deus aqui nesses dias. É um meio de evangelizarmos. Traga pessoas para serem aqui evangelizadas em nome de Jesus. Não perca, amados. Muitos de vocês perderam o ano passado inteiro. Foi uma grande bênção. Levanta as mãos os que fizeram o seminário o ano passado. Bem alto quem fez. Vocês se arrependeram de ter feito? Foi ruim ter feito? Não. Foi bom ter feito? E o ano passado nós só trabalhamos com uma coisa: como meditar a palavra de Deus. Esse ano vamos trabalhar meditando profundamente na palavra de Deus. E eu vou passar pelos 66 livros da Bíblia desse jeito. E vou começar com a Epístola aos Romanos. Sexta-feira eu digo por que nós vamos começar com Romanos. Aleluia, amados. Então não fique fora dessa bênção que Deus estará nos dando nesse ano de 2018. Tá? Especialmente aqueles que ficaram fora do seminário no ano passado. Eu garanto que nenhum de vocês aqui presentes ouviu ou meditou em Romanos como nós vamos meditar aqui a partir de sexta-feira. Nenhum de vocês. Nenhum de vocês pode dizer para mim: pastor, eu não vou não, porque eu já sei como é que é Romanos todinho. Alguém pode me dizer? Os que vierem então vão aprender. E esse aprendizado vai ser de extrema importância na sua vida espiritual. É a maneira de você começar agora a obedecer essa palavra. Toma-o, esse livrinho, diga, toma-o e devora-o. Vamos devorá-lo? Eu estou ávido por devorá-lo. Vamos devorá-lo? Porque já está em nossas mãos. O Senhor já nos deu. A Ele a honra e a glória. Oremos a Ele nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos deste nessa noite. Obrigado por esse livrinho em nossas mãos.
esse livrinho que o Senhor já colocou em nossas mãos, essa palavra que o Senhor já revelou para nós, como preparatória para tudo aquilo quanto o Senhor ainda tem para nos revelar na glória eterna. Eu te louvo por cada um desses que vieram nessa noite e que ouviram toda essa palavra e que foram, Senhor, edificados, impactados por essa palavra do Senhor, que eles cresçam juntos na graça e no conhecimento, sabendo que a coisa mais importante que estarão fazendo na vida é te buscando a tua face, Senhor, de todo o coração. Derrama sobre eles então a tua bênção e enche-os, ó Deus, com o teu amor, com o teu Espírito Santo. Guarda-os na tua verdade, guarda-os na tua palavra, que eles cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.